Hoje nós temos entrevista recebendo o pré-candidato à presidência do Brasil pelo Missão, o Renan Santos. Renan, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, obrigado por ter topado o convite, a disponibilidade aqui com a Jovem Pan. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, é uma honra estar com vocês, é um prazer. Na verdade, é um prazer estar em Poços e é uma honra estar com vocês. Então, já começo bem feliz aqui o programa. Você tem uma ligação boa com Poços, você estava falando aqui pra gente antes de entrar no ar, né, Renan? Sim, era pra eu ter passado toda a minha infância em Poços, porque meu pai pretendia morar aqui. Meu pai estudou no antigo São João da Escócia, nos anos 70. Meus avós moraram aqui junto com ele. Meus avós se conheceram aqui. Na verdade, meus 4 avós passaram lua de mel aqui em Poços de Caldas também. Só. E eu passei boa parte da minha infância. A gente morava ali perto aquele prédio, do lado do edifício Bauxita, uma rua sem saída, que é um antigo prédio que tinha um cassino, que tinha até um trenzinho que descia. Um funicular ali. Exatamente. E, enfim, conheço muito, assim. Então, pra mim, ter vindo fazer uns eventos esse fim de semana aqui em Poços foi muito legal. Me dá uma memória afetiva, assim. Que legal. Renan, fala pra nós um pouco, acho que até pra gente contextualizar, você hoje é presidente do Missão, né? Já está como pré-candidato à presidência do Brasil pro ano de 2026, mas conta como é que é esse trabalho do Missão, pro pessoal também entender e conhecer um pouco. Eu sou, além de presidente do Partido Missão, sou presidente do Movimento Brasil Livre, que foi um movimento que liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff entre 2014, 15 e 16. Fomos também oposição ao governo do Bolsonaro, o que para muita gente se torna muito confuso. Mas você bate na esquerda, bate na direita? A gente corre pelo que é certo, né? Então as pessoas podem criticar a gente pela forma, se a gente é muito agressivo, mas não pelo conteúdo. A gente sempre adotou posições muito cristalinas e muito óbvias sobre o que deve ser feito e sobre o que não deve ser feito. Só que a gente percebeu que só reclamar e só atacar, só ser pedra, não funciona. Você tem que se tornar uma parte do jogo político e tentar alterar ele por dentro, tá? E nesse sentido a gente falou, precisávamos ter um partido político. Não havia possibilidade nos partidos que existiam, né? Por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do nosso grupo, ele é o deputado mais votado do partido dele, que chama União Brasil. Então imagina, se é o deputado mais votado, o seu partido tem que te tratar super bem, né? Não é o caso. O Kim pretendia ser candidato a prefeito de São Paulo, chegou a bater 10% nas pesquisas e eles basicamente rifaram a candidatura dele para apoiar o prefeito. Ou seja, vocês têm um ideal, mas vocês não tinham onde se abrigar. Exato. E o fato de vocês terem que se abrigar em outras legendas, de certa forma, prejudicava esse projeto de país que vocês pensam. Exatamente. Seria resumindo isso. Resumindo isso. E a gente falou, não, vamos pegar todas as nossas ideias, vamos estruturá-las como um projeto de Brasil e vamos formar um partido. Então aí o nome do partido, e acho que por isso que as pessoas, por que missão? Porque o nome do partido pressupõe ação. A missão é um ato em que você tem um objetivo final muito claro e a missão em si é o ato. Então o partido em si é uma ação. Então quando você está na missão, você já está na missão, você está agindo, né? E a lógica de agir é, vamos sair da conversa mole, vamos sair da conversa fiada e vamos executar. E antes que as pessoas perguntem, mas executar o quê? Quais são suas ideias? Nesse sentido a gente montou um time, né, o Livro Amarelo, que é um livro de propostas que nós estamos montando, já está no 6º fascículo dele, em que nós vamos estudando propostas temáticas para o Brasil. E temos um time de mais de 300 pesquisadores, todos voluntários, que trabalham conosco. Então, as ideias existem, são claras, as pessoas podem pesquisar. E o que nos interessa é como transformar essas ideias em ação. Então, o nome Missão e a nossa lógica é, precisamos agir. Nós temos pouco tempo para tornar o Brasil um país sério, porque o mundo vai passar uma revolução tecnológica gigantesca agora. Se o Brasil não souber como participar dessa revolução, a gente está ferrado. Inclusive, a título de curiosidade, Poços de Caldas ela está no meio dessa revolução. Poços de Caldas é uma parte central, e estou falando aqui na rádio, não é para puxar saco da população, por conta da questão das terras raras. As terras raras, elas têm a ver hoje com todas as tecnologias que vão determinar o funcionamento do futuro das grandes economias globais, e boa parte delas estão aqui, né? Então, o Brasil tem um papel central nesse jogo, e nós temos que saber como utilizá-lo. Bom, o Renan, ele é muito crítico, obviamente, a Lula. Eu até vi um vídeo seu, acho que foi em frente à casa da mãe do Lula, que você foi fazer esse vídeo. Muito crítico a Bolsonaro também, e isso, de certa forma, deixa ali parte da direita bolsonarista muito também arredia com vocês. Mas qual é a tua referência política, Renan? Minha referência política são os grandes homens da história humana que escreveram seus nomes através da coragem e da imaginação. Então, antes que alguém fale, pô, quais são os seus grandes nomes, qual é o seu político, por exemplo? Eu vou voltar na história, eu vou voltar para Alexandre Grande, eu vou voltar para o Júlio César, né? Posso voltar para o Napoleão. Existem grandes homens, grandes pensadores e homens de ação que tinham uma coisa que está faltando para a gente aqui no Brasil, que é a capacidade de imaginar.
Houve, talvez o último grande político nacional com capacidade de imaginação foi o Juscelino Kubitschek. Ele falou, tem uma imaginação de Brasil e vou modernizar o Brasil, tá? Nós aqui precisamos voltar a ter imaginação. A gente perdeu a capacidade de imaginar o que o Brasil pode ser. A gente só fica aqui enxugando gelo, resolvendo o problema, e a gente não olha para uma ideia de Brasil, né? Todas as grandes nações na história sempre imaginavam a sua ideia de país. A gente não. Então, assim, se eu falar para a pessoa, imagina um Brasil que não tenha favela, nenhuma favela. Imagina um Brasil em que não existe o crime organizado. Imagina um Brasil que você consiga andar na rua sem ter o seu celular roubado. Imagina um Brasil em que todas as estradas são boas, a logística é legal. Imagina um Brasil em que toda cidade média e pequena vai ter uma economia que tem serviço, agricultura e indústria. As pessoas não conseguem mais imaginar isso. Agora é muito fácil de imaginar, porque tudo que eu propus aqui, qualquer nação média no mundo conseguiu fazer. A gente está tão fragilizado que a gente não consegue imaginar um Brasil diferente. Então, eu quero ser a pessoa que vai colocar a imaginação à frente e vai ser muito firme em transformar a imaginação em ação. Por isso que essas minhas referências são referências desses homens clássicos. Como você disse, né? Vocês tanto participaram dos protestos para o impeachment da Dilma, esquerda, mas tem também essas referências contra o bolsonarismo. O Missão e você, enquanto uma das lideranças, você consegue se identificar entre algum espectro mais à direita, mais à esquerda, ao centro? Como que vocês se identificam nesse sentido? Nós somos um grupo de direita, nós somos um grupo, no sentido mais clássico do termo, mais à direita do que o Bolsonaro. Aliás, quando chamam o Bolsonaro de radical, eu sempre discordo. Porque eu queria ver o que foi feito de radical do ponto de vista ideológico por parte do Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro só é radicalmente burro e radicalmente corrupto. Ele não é um radical em termos ideológicos. Não vi nada radical nesses termos no governo dele. Ele só é burro e muito corrupto. A família dele também é muito corrupta. O petismo também. Os próprios petistas e os próprios movimentos de esquerda reclamam que o petismo, no fim do dia, anda com uma agenda liberal, que anda com os bancos. E eles estão certos na crítica deles, né? Não estão certos no objeto, mas estão certos em dizer que o PT mente. E Lula, pelo amor de Deus, né? Em termos de corrupção, o homem é uma máquina. Então, quando eu olho para isso aí, as pessoas falam, mas tem dois extremos. Não tem dois extremos. Temos duas figuras carismáticas que as pessoas se apaixonam por elas. E aí a gente acha que é um extremo. E esses dois, quando chegam ao poder, eles são completamente convencionais e não andam com nenhuma agenda que muda o Brasil. Por isso que o Brasil nos últimos 26 anos, 25 anos, e que a gente tem inclusive governos do PT e teve aquele pequeno período de governo Bolsonaro, o Brasil não mudou para melhor. Tem favela no Brasil? Aumentou a favela. Aumentou a violência no Brasil. Aumentou a criminalidade no Brasil. A nossa infraestrutura diminuiu. Ou seja, a gente não conseguiu tornar o Brasil um lugar objetivamente melhor. E aí, cara, aí é complicado. Vindo de um partido novo, uma candidatura que pela primeira vez vai acontecer hoje enquanto pré-candidato, você vê esse trabalho que vocês estão estruturando como uma candidatura real para tentar se tornar presidente ou, mais uma vez, vai ser um protesto do MBL agora junto à Missão? Não, assim, veja, quando a gente lançou o partido, falou, nós precisamos coletar aí 547 mil assinaturas válidas. Falaram, não vão conseguir, porque era uma empreitada gigantesca. Quando a gente começou as manifestações pelo fim do governo de Dilma Rousseff, também falaram, eles não vão conseguir. E a gente trabalhou e perseverou e conseguiu. Mesma coisa agora com a candidatura, né? Não, poxa, você está começando muito de baixo, pô, você apareceu com 1%, depois 2%, depois 3%. Sim, é assim que se faz. No fim do dia, para falar sobre viabilidade, eu preciso subir para terceiro nas pesquisas. Eu preciso ultrapassar o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado. Porque quem ficar em terceiro, agora nos próximos meses, será a figura que vai receber uma quantidade enorme de apoio, dado que o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe que perde pro Lula. Ele sim é uma candidatura de protesto, entre aspas, e de manutenção do eleitorado da família. Então ele perde. Então as pessoas que querem fazer um voto útil, que querem conhecer um projeto diferente, vão pro terceiro colocado. Basta, para mim, para ser amplamente viável, ultrapassar esses governadores que já estão tecnicamente empatados comigo. Não é que eu estou muito atrás, eu vou ultrapassar eles daqui a pouco. Eu sou o que mais cresce em redes, eu sou o mais pesquisado no Google dentre todos esses governadores, eu sou o que já está rodando o Brasil, eu sou o único que tem propostas diferentes. Nas redes sociais eu sou muito mais comentado do que eles, então é uma questão de tempo. As pesquisas, elas mostram que o teu eleitorado hoje, quem te apoia hoje é o jovem. Sim. Isso fica muito claro nas pesquisas. Como agora você conseguir sair dessa faixa dos jovens e conseguir dialogar principalmente com o pessoal mais velho? Qual é o plano que você tem em mente? É uma espécie de uma trajetória do mais jovem que vai para a geração millennial, que é a minha geração, da galera que vai de 30 e tantos para 40 e poucos,
e dali diante subindo para a geração X e depois para gerações mais velhas, né? Geração do meu pai, por exemplo. Naturalmente os jovens estão conversando com seus pais. Todo mundo, se perguntar para qualquer estrategista político, se ele fosse escolher uma demografia para começar uma campanha, né? Uma turma de uma idade para começar uma campanha, ele falaria, o homem jovem. O homem jovem é o mais ativo, o homem jovem é o mais empolgado, é o que tem mais energia. Pois bem, quando a gente pega na pesquisa Atlas e olha, entre os jovens, eu já estou com 21,8%, entre 16 a 24 anos. O problema é que isso é entre todos os jovens. Quando a gente olha homens jovens, eu passo de 31%. Ou seja, entre homens jovens no Brasil, eu lidero as pesquisas para presidente da República. O que é bastante assustador, porque é uma pré-candidatura nossa que tem 2 meses de existência. Esses homens jovens, eles têm uma capacidade de divulgar suas ideias e de difundir o que eles pensam enorme. Quem começou com homens jovens? Bolsonaro, em 2015, 2016. Donald Trump, em 2014, 2015. Javier Milei. Então, tem um padrão. Em geral, o homem jovem, ele é o primeiro a adotar a novidade e divulgar. E aí ele vai convencendo seus pais e avós. Então, para te responder de maneira bem precisa, o crescimento da nossa pré-campanha vai depender da capacidade desses jovens contaminarem pais, avós e amigos. Isso já está acontecendo, tá? E aí a gente tem que só acelerar e o resultado final vai depender de quanto a gente contamina eles. A gente falou aqui de Lula, de Bolsonaro, mas em nível internacional, Milei te agrada? Gosto do trabalho que ele vem fazendo. Ele pegou uma nação quebrada e ele está transformando numa nação com grandes expectativas. Eu estive na Argentina recentemente, o clima das pessoas já é de otimismo. Mudou a energia deles, porque eles começaram a ver os primeiros resultados econômicos. Como que é para você, até antes da gente ir para o intervalo, porque no seu discurso você fala muito sobre romper com o sistema, trazer essas novidades, fazer alterações. E a gente sabe, por outro lado, também que existem muitos especialistas que falam, poxa, para você assumir uma presidência, você tem que entrar no jogo, você não é muitas vezes um motorista, é um maquinista, né? Você liga e desliga a máquina. Como que você vê isso? Porque depende de outros entes que não apenas o presidente. Como é que você enxerga isso, Renan? Infelizmente, no Brasil, para quem está nos assistindo para entender de maneira clara, o presidente manda muito, muito pouco. Uhum. E manda pouco porque quando a gente fez a Constituição de 88, ela foi desenhada para ser parlamentarista, um regime que o poder ia vir do Congresso. Só que as pessoas falavam naquela época, não, eu quero votar para presidente. Porque você tinha o regime militar ali em que você não votava para presidente. Aí eles fizeram uma mistura. Não, olha só. O poder tá com o Congresso, mas vai ter um presidente. Aí o que acontece? O presidente não manda nada, você vota meio que à toa para presidente, e quem manda são as pessoas que você não sabe o nome, e em geral de estados muito mal administrados. Qual a nossa reclamação com o Congresso? Que até você colocou de maneira precisa, a gente ataca o sistema. O Congresso brasileiro, ele é administrado por pessoas oriundas, vamos dizer, de estados como Alagoas, como Maranhão, como Piauí. Estados que, se você olhar, são os piores estados no Brasil para se viver, com os piores índices de tudo. São lugares com qualidade de vida similar a países da África subsaariana. Então esses caras que são mal administrados não deviam administrar a gente. Poços de Caldas tem um IDH, tem uma qualidade de vida acima da média. Ela não poderia ser administrada, sei lá, pelo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados lá da Paraíba. Ou por um cara que é o Alcolumbre, que é do Amapá. Esses caras só têm poder porque a divisão de poderes que eles criam através do sistema eleitoral nosso dá poder demais para os estados pequenos. E os estados pequenos no Brasil são mal administrados. Eu estou indo para uma campanha já avisando que eu vou mudar isso. Não dá. É como se você tivesse um time de futebol que ele foi rebaixado para a Série B, aí você pega os jogadores e o técnico fala, não, esses caras vão administrar a seleção brasileira. É o que o Brasil faz. Isso é maluco, isso é coisa de louco. E a gente fica aceitando essa coisa de louco. Eu vou mudar. Aí você vai falar, mas como? Eu sou a única pessoa que está fazendo uma campanha, rodando o Brasil, avisando, eu vou fazer isso. Eu fui pra Garanhuns, terra do Lula, inclusive, lá em Pernambuco, e eu falei na rádio, olha, se você vende seu voto, eu vou prender você por 10 anos. Quem vende voto vai ser preso por 10 anos e quem compra voto, preso por 20 anos. Eu vou fundir cidades pequenas, eu vou botar interventores. E se o Estado estiver mal administrado, eu vou botar interventor também. Foram 2 polêmicas em relação a isso. A primeira, o Acre, que você falou que deixaria de ser Estado, não foi? Sim. Seria um território autônomo. Sim. E teve Tocantins, foi? Tocantins fazer uma fusão com Goiás para ser uma unidade administrativa comum. Os dois têm a mesma unidade administrativa. Então deixaríamos de ser uma federação? Não, seríamos uma federação. A questão toda é que nós teríamos unidades administrativas para além dos estados. Então você pode ter um território. A minha pergunta é, por que o Acre, que tem uma população de 850 mil pessoas, tem que ter 3 senadores? O mesmo número de São Paulo. Por que o Acre, que se você fosse fazer a repartição, teria no máximo 2 deputados federais, tem 8 deputados federais? Isso é injusto. Isso é injusto com Minas Gerais, isso é injusto com São Paulo, isso é injusto com todo mundo. São Paulo, se fosse ter na métrica correta, São Paulo teria mais de 100 deputados federais.
Mas não pode. Então o voto de um paulista vale menos. Muito menos. Só que o paulista é um povo que dá muito resultado, né? Acho que 40% da arrecadação brasileira vem de São Paulo. Quer dizer, São Paulo paga a banda, mas não escolhe a música. Então isso tá errado. Então vamos dizer, mas pelo menos isso está ajudando muito o Acre, né? O povo do Acre está ganhando muito com seus senadores. Não tá. O Acre tá uma desgraça. O Amapá tá uma desgraça. Então são políticos que roubam as pessoas, os estados continuam muito pobres e a gente paga a conta aqui. Isso não pode ficar assim. A gente não pode deixar que seja assim. Então, se eu for presidente da República, te respondendo de maneira clara, eu vou ganhar com uma campanha falando isso. E aí eu chegando lá, existem uns 6 primeiros meses em que nós vamos ter que entrar com uma agenda. E eu vou entrar primeiro com uma guerra contra o crime organizado, e minha popularidade vai ficar muito alta, porque quem enfrentar o crime organizado, o primeiro presidente que enfrentar o crime organizado e destruir o crime organizado, será o presidente mais popular da história. Você pretende ir naquela linha do Bukele? Sim, tem que ser. Tem que ser. Não há outro caminho hoje no Brasil, porque o crime organizado se tornou uma estrutura paramilitar que ocupa pedaços de território. Já não é mais assim, tem um bandidinho aqui e ali vendendo droga numa biqueira. Não! Existe uma instituição profissionalização muito profissional. O Comando Vermelho está usando drones para a gente ter uma cruzada de linha e o Comando Vermelho virar uma guerrilha que se defenda no modelo ucraniano, usando drones e esse aparato. É isso aqui. Dinheiro eles têm, basta eles se organizarem. E o PCC tá até no mercado financeiro, tá na Faria Lima em São Paulo. A REAG, que foi liquidada agora, era uma empresa de lavagem de dinheiro do PCC. Então os caras estão num nível em que eles são multibilionários, com força paramilitar, e o sistema de justiça brasileiro não é suficiente para derrotar eles. Pelo contrário, o sistema de justiça brasileiro está sendo invadido e tomado. São Paulo agora, a título de curiosidade, uma delegada agora foi afastada porque ela passou no concurso financiado pelo PCC. Foi, é verdade. É desesperador. Muito bem, vou pedir licença para o nosso entrevistado, a gente tem um intervalo rápido para ser feito, daqui a pouquinho a gente prossegue, você continua conosco aqui, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, você também nos acompanha nas plataformas de streaming aqui da Jovem Pan. São 7h48. Repita. 7h48. Vamos lá para Troiane, agora com mais de 50 anos de tradição. Na Troiane você encontra tudo para o seu veículo em um só lugar e com um novo horário de funcionamento. Eles já estão de portas abertas para receber clientes e amigos das 7h30 da manhã até as 18h30, oferecendo ainda mais praticidade para o seu dia a dia. Além de peças mecânicas originais e genuínas, na Troiane você encontra uma linha completa de acessórios, ferramentas e higienização automotiva. E mais, parcelamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Faça uma visita na Rua Marechal Deodoro 930 ou peça pelo 3722-3309. Troiane, seu shopping de autopeças, conosco aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, Luiz notifica a rede de vizinhos sobre ação suspeita. Bel confirma, liga pra polícia aí. É rede! Quando polícia e comunidade jogam em rede, a segurança ganha. Acesse o site e faça parte dessa rede. Quando a tensão e o desequilíbrio tomam conta da vida, é preciso cuidar da saúde. Para isso, o governo de Minas oferece gratuitamente práticas terapêuticas que ajudam no tratamento médico convencional. Acesse saude.mg.gov.br/pix e saiba mais. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você já sabe como acabar com os focos do mosquito Aedes. Mas não basta saber. Tem que fazer. É importante deixar as garrafas com a boca para baixo e os vasos de plantas sem o pratinho. Lembre-se de tampar a caixa d'água e as latas de lixo. E cuide para que nenhum cantinho acumule água. Faça a sua parte e ajude a eliminar os focos do mosquito Aedes. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Pai, mãe, irmã, hoje eu queria declarar meu amor à vida e dizer que eu sou doador de órgãos.
O governo de Minas ampliou a frota de aeronaves, inaugurou a nova sede do MG Transplantes, contratou mais funcionários e capacitou novos médicos para o diagnóstico de morte encefálica. Tudo para fazer a doação chegar mais rápido a quem precisa. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Esta é a Ana. Ela dá o sangue todos os dias nos estudos para se tornar advogada. Eu achava que eu só ia fazer a diferença na vida das pessoas quando eu me formasse. Mas ela descobriu que podia começar antes. Sendo uma doadora de sangue regular. Quando começou, ela nem sabia seu tipo sanguíneo. Só queria ajudar. Todos os tipos de sangue importam. Vem você também. Doar sangue é um ato de cidadania e solidariedade. Procure um hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar. Fofinho demais! Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. O Antônio mais a Cida são um casal que vive sempre pertinho, até na hora de fazer consulta. Ainda mais que agora é pertinho. A Fatinha é filha dos dois. Ela fez o pré-natal e tá pertinho de ter neném. Uai, Geraldo, gêmeos! Ai, meu coração! É, ainda bem que o SAMU tá sempre pertinho. Com as ações do governo de Minas, a saúde tá mais pertinho. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Bom dia, meninas. Hoje eu tô toda tecnológica. Esse tal de meu SUS digital é uma belezura. Tô chocada. Se preciso tomar uma vacina, é só ir ao UBS com meu documento e celular e pronto. O meu histórico já fica aqui no aplicativo. Se você não baixou, tá dando mole. Então é isso, galera. Eu mesma não deixo minha proteção pra trás. Vacina é sempre, viu? Em um ambiente seguro e pressurizado, essa terapia utiliza oxigênio puro para promover a recuperação e melhorar a qualidade de vida. O tratamento hiperbárico ajuda na recuperação de tecidos danificados, reduz a inflamação e pode acelerar a cicatrização de feridas, sendo especialmente benéfico para quem passou por cirurgias ou radioterapia. É uma opção complementar que pode fazer a diferença no seu tratamento, ajudando a enfrentar os desafios do câncer com mais força e vitalidade. Entre em contato com a Oxypostos pelo telefone 3713-2507 e saiba mais sobre esse tratamento coadjuvante que vai elevar a sua qualidade de vida. Siga o Instagram, @Oxypocos, e fique por dentro de todos os benefícios que a Câmara Hiperbárica pode oferecer. Bom, dando continuidade, a gente está ao vivo aqui com o pré-candidato à presidência do Brasil, Renan Santos, pelo Missão. Renan, quando a gente fala sobre campanha política, a gente já pensa na hora na questão de fundo eleitoral também. Queria saber sua opinião a respeito de fundo eleitoral. O fundo eleitoral, assim como o fundo partidário no Brasil, eles contam com valores obscenos, dado o tamanho do orçamento brasileiro. Mas a política se viciou tanto neles, é igual às emendas parlamentares, que hoje, se você quiser enfrentar os adversários políticos, você não tem como não fazer uso deles, infelizmente. A gente já tentou lutar nas nossas campanhas sem o uso do fundo, e o que acontecia é que em estados em que a gente não consegue levantar doação, vou dar um exemplo, vou fazer uma campanha no Rio Grande do Norte, as pessoas não têm uma cultura de doar forte lá, as pessoas são mais humildes também em termos de dinheiro, não tem tanta classe média. Você não tem dinheiro, sem dinheiro você não tem campanha, e sem campanha você perde. Então, para a gente poder participar das eleições, infelizmente vai ter que fazer uso disso. Mas chegando lá, a gente vai reduzir drasticamente e mudar a lógica de funcionamento do fundo, que é uma coisa necessária. Eu tenho uma pergunta aqui do Alberto. Ele diz o seguinte: diz que as suas ideias são ótimas, mas por que você acredita que o STF deixaria fazer todas essas mudanças? É a primeira pergunta. O STF, ele apenas trabalha para a sua autoproteção. E hoje a autoproteção no STF significa, inclusive, proteger os negócios. Tá? A gente está vendo o caso do Banco Master, é um dos casos mais bizarros sobre isso. As opiniões do STF, elas variam de governo a governo. Uma hora você pode pegar o Alexandre de Moraes, ele era um cara mais à direita, foi colocado pelo Temer, que ia combater o crime, aí depois ele virou um amigo da esquerda, agora ele já está começando a se enroscar com o Lula. O STF você vai ter que manejar politicamente e você, com o tempo, vai ter que reduzir o poder do STF. Agora, hoje o STF, para quem está assistindo,
tá? O próximo presidente da República vai pegar o STF na sua forma mais fraca. As principais lideranças do STF estão envolvidas em escândalo de corrupção e elas estão tendo que se proteger. Elas não estão hoje numa etapa de atacar, igual elas tiveram antes. O escândalo do Banco Master chegou tão forte no STF que hoje eles estão só cuidando agora da proteção. Então o presidente que chegar não vai encontrar tanta oposição dele quanto já encontraram antes. Tá? Então a gente está numa posição boa para fazer mudanças grandes porque o STF está agora meio que com o rabo entre as pernas. É uma situação completamente nova. O nosso ouvinte, ele diz aqui, lá em El Salvador, o Bukele, ele trocou os ministros, inclusive. Faria isso no Brasil? Trocaria os 11 ministros do STF? Não necessariamente os 11, porque se você trocar todo mundo de uma vez, eu acho que aí você vai começar a cruzar uma linha determinada que eu não pretendo cruzar. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos mudar o regime de poder do STF. Como nós vamos fazer? Nós vamos alterar o poder que o STF tem sobre os parlamentares, que é o foro privilegiado. Hoje, com o foro privilegiado, todo senador e deputado fica na mão dos ministros do STF. Nós vamos criar uma corte específica, pequena, só para julgar os políticos e para falar, mas você vai gastar mais, não vai gastar nada. Com juízes e desembargadores concursados que já existem, vai ter o seu próprio sistema de nomeação, que não envolve nomeação política, e aí os políticos são julgados ali. E os ministros do STF só vão julgar questões constitucionais, nada além de questões constitucionais. Eles não vão julgar pessoas. Talvez esse seja o único tribunal constitucional no mundo, tá? Que é basicamente um Supremo Tribunal que faz tanto julgamento de causas constitucionais quanto julgamento de pessoas e que são políticos. Aí eles têm superpoderes e todo mundo tem medo deles. Então eu vou esvaziar eles de poder. E mais, quando esvaziou de poder, aí o Senado vai estar muito mais seguro para quando aparecer um escândalo de corrupção do ministro do STF ou um comportamento ruim, colocar um pedido de impeachment sobre ele. Hoje, todos eles têm medo, os senadores não têm coragem porque eles sabem que o ministro do STF vai puxar algum processo contra eles e aí vai ferrar eles. Então, mudando essa lógica de poder, o próprio Congresso vai ser capaz de fazer essas demissões, vamos botar esses impeachments de ministro supremo. Aqui no YouTube, o Rodrigo Batista, ele fala justamente agora sobre a questão do Banco Master. Tem acompanhado essa questão? Te assusta? E o que você pretende fazer para corrigir? Muito. Na verdade, dos presidenciáveis, eu sou o único que fala do questão do Banco Master. Inclusive, eu convoquei uma manifestação contra o Banco Master na frente do Banco Master quinta-feira, agora em São Paulo. Inclusive, São Paulo nem é tão longe aqui de Poços de Caldas, tá, pessoal? 2h30, 3 horas de carro, tá todo mundo convidado. É importante a gente ir. O que eu acho do caso do Banco Master é que ele escancara o quanto tá fácil hoje você comprar autoridade. O Daniel Vorcaro, aqui de Minas Gerais, de Minas. Né? Ele é lá de BH. Ele era oriundo daquela igreja Lagoinha. O cunhado também, pastor, também, né? Esse cunhado aí era o promotor de algumas festas que, se vaza o celular dele, a política brasileira cai. Né? O do Vorcaro também, tá? Os dois eram promotores de festas muito licenciosas do ponto de vista da nudez e da... né? Vamos colocar aqui nesse texto, eu tenho que me proteger aqui também. O negócio é, eles compraram todas as autoridades possíveis. Eles compraram gente da esquerda, do centrão, da direita. Né? Então o petista gosta de falar, o Banco Master cresceu durante o governo Bolsonaro, sim, mas também compraram o Lewandowski, compraram o Guido Mantega, tiveram reuniões com o Lula, demorou no próprio governo do Lula agora para ter a liquidação, né? O próprio Haddad demorou também. Então você vai encontrar tanto no petismo quanto no bolsonarismo, quanto no centrão, especialmente no centrão. É isso que eu ia falar, é um escândalo que vai pegar todo mundo. Todo mundo. Acredita que vai influenciar na eleição? Demais, porque conforme vai sendo descoberto, vamos dizer, as ramificações do escândalo, as pessoas vão percebendo que todo mundo está envolvido. O Lula, só para as pessoas entenderem, tem um outro escândalo, que é o outro escândalo gigante, que é o do INSS. O escândalo do INSS em valores é multibilionário, assim como o do Banco Master. Só que eles estão amarrados. O escândalo do INSS, boa parte daquelas entidades que roubavam o dinheiro dos aposentados, depois giravam esse dinheiro com fintechs e com o próprio Banco Master. Algumas fintechs são ligadas a instituições religiosas que eram administradas, na prática, por gente do próprio Banco Master. Então, o escândalo pega... Ou seja, o dinheiro evaporou mesmo, né? Mesmo. Então, o careca do INSS desviava dinheiro lá dos aposentados, mandava um pouco de dinheiro pro filho do Lula. Isso não é minha opinião, isso está comprovado. Depois ele mandava dinheiro pra fintech Clava Forte, que é dos Valadão, que é da Igreja Lagoinha. E aí, esses caras... tem parte das suas igrejas administradas pelo Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. A irmã do Vorcaro é pastora nessa igreja Lagoinha. O dinheiro circulava entre eles. Você vai olhar, tá todo mundo. A Lagoinha, inclusive, a igreja que agora o Flávio Bolsonaro se batizou. O Nicolas ficava viajando por lá pela Lagoinha. Então, quando você vai juntando os pontos, você fica assustado. Porque todo mundo tá envolvido. Eu aqui em 1 minuto saí do filho do Lula, a Lagoinha, aos Bolsonaro, assim, numa velocidade impressionante. E isso assusta. Então isso vai atingir as eleições. E como a gente já vê que está atingindo? Nenhum dos outros candidatos tem
coragem de mencionar isso. Eles estão só fingindo que tá acontecendo outra coisa. E isso assusta muito. A gente entrou agora na pauta religiosa, de certa forma. Os evangélicos sempre caminharam muito ali com o Bolsonaro. Sim. Você tem alguma proximidade com esse público evangélico? Não? É algo que você pretende buscar também? Eu vou buscar, mas de maneira absolutamente natural. Eu não vou ficar fingindo, eu não vou ficar indo em igreja fazer acordo com pastores, acordos políticos com pastores, que é o que acontece em uma parte dos casos. O que eu vou fazer é o que justamente a bancada evangélica não faz. Eu vou defender a agenda que essas pessoas acreditam, sem precisar ficar simulando que eu sou um ungido de Deus. Eu não vou fazer nada disso. Então eu vou ter uma relação honesta e madura, e isso está funcionando. Grande parte do eleitorado que já declara voto na gente, nas pesquisas, já é evangélico. Então, eu acho que quando eu trato... Não vai atrás do messianismo que existe junto a Bolsonaro. Não vou fazer. Eu acho isso vergonhoso e eu acho que isso diminui as igrejas. A gente sabe muito bem que existe uma relação quase mercantil entre alguns pastores e políticos. E aí eu pergunto para a própria comunidade evangélica, chequem o que a sua bancada evangélica está fazendo no Congresso. A bancada evangélica no Congresso, inclusive é aliada do Lula, está toda no orçamento secreto. Vê se eles estão preocupados com a agenda de costumes, a agenda de valores deles. Eles só dão uns gritos lá da agenda, mas no fim do dia são apenas políticos do Centrão. O Republicanos, que é o partido por excelência da bancada evangélica, tá da Igreja Universal, Lula, né, partido? Assim, estão no governo Lula, votam junto em várias pautas. Então, que é isso, sabe? Essas pessoas abusam dos fiéis, abusam da fé dos fiéis, abusam politicamente, abusam ideologicamente. Isso nós não vamos fazer, nós seremos muito honestos. Como é que é também, Renan, porque você é muito mais experiente do que eu na questão da política. Você sabe, quando se fala em política, em muitos lugares, a pessoa torce o nariz, a pessoa tem um asco pelo político. Como que é para você conseguir também descolar disso? Porque você vem contra o sistema para descolar a questão do político tradicional, mas como é que você tem tido esse retorno também da população de uma forma geral? O que eu vejo assim, entre a população mais jovem, que já nos acompanha, que a gente já está muito forte, as pessoas acompanham isso já com uma naturalidade. Nós representamos inclusive a linguagem de parte da minha geração nascida nos anos 80, nos anos 90, e da geração Z, né, nascida no final dos anos 90. Então a gente já tem mais ou menos, vamos dizer, as pessoas entenderem que essa linguagem é a linguagem de uma pessoa que não está nesse jogo podre. As pessoas mais velhas ainda têm uma desconfiança, que é a desconfiança que as pessoas mais velhas têm com nós jovens. Do tipo, eu não vou ser administrado por esses caras mais novos do que eu, não. E eles têm outros padrões. Por exemplo, eu falo muito palavrão nas minhas lives. Eu tô errado em falar palavrão. Mas as pessoas jovens entendem. Os mais velhos falam, que absurdo, esse cara deve ser um maluco. Eu não sou maluco. Minhas ideias estão todas no lugar, eu consigo explicá-las direitinho, com ou sem palavrão. Mas esses choques que acontecem fazem com que, vamos dizer, ainda seja para muita gente difícil de entender quem nós somos. É natural, um processo de conhecer. Eu também tenho um processo de me adaptar. Eu rodei no Nordeste, eu rodei especialmente no interior de Pernambuco, e ali a comunicação era diferente. As pessoas também, mesmo a pessoa muito humilde, ela não quer ouvir o palavrão, ela não quer ouvir eu ser tão enfático, ela quer entender como é que eu resolvo um problema prático dela. Então, esse processo de se adaptar está acontecendo agora, e é um processo difícil, porque eu não posso perder a raiva que eu tenho de verdade dos caras todos. Então, eu tenho que segurar, e ao mesmo tempo eu tenho que ser compreensivo com o que as pessoas querem ter. Então, é um jogo, é um jogo de aprendizado, eu tenho que aprender a me comunicar. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Muito bem, a gente tem mais um intervalo para ser feito, o último intervalo de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta para algumas perguntas que o pessoal também está nos enviando aqui. Gente, tem muita pergunta, muita audiência, a gente já fica muito grato. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e daqui a pouquinho a gente prossegue com mais Jornal da Manhã. São 8h05. Repita. 8h05. A gente vai agora lá pro Le Village, o primeiro condomínio clube da Zona Leste, casas modernas de 2 e 3 quartos, com clube completo, piscina, quadras, academia, salão de festas e muito mais. E o melhor, parcelas a partir de R$ 2.400, direto com a construtora. E tem novidade, o nosso embaixador é o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, comprando uma das 40 primeiras unidades. Você ganha um violão autografado e um par de ingressos para um show exclusivo. Visite o plantão de vendas na Avenida Venceslau Braz, 4.500, Avenida Venceslau Braz, 4.500, é o Le Village conosco aqui no Jornal da Manhã. E eu falo para você também da JNR Logística, cada entrega é um passo rumo ao sucesso da sua empresa. Com serviços de coleta e entrega, transportamos sua encomenda com eficiência e segurança. A JNR Logística está presente em São Paulo, Campinas,
Poços de Caldas e Sorocaba, conectando com agilidade, movendo negócios e entregando confiança por todo o Brasil. Ligue 3714-3050, 3714-3050, JNR Logística, o seu sucesso é o nosso sucesso. Você já conhece a Casa Sertaneja Eletro, mas você já viu a nossa loja por dentro? Venha comigo! São mais de 3 mil itens das melhores marcas com os melhores produtos à sua disposição. Seja um produto para sua casa, seja um produto de tecnologia ou seja um produto para presentear alguém especial, aqui na Sertaneja tem. Você não sabia que nós temos a nossa unidade 2 na Rua Assis Figueiredo? Então vem comigo que eu quero te mostrar um pouquinho. E essa é a nossa unidade na Rua Assis. Vem que eu vou te mostrar ela por dentro. Nós temos uma linha completa de produtos e todos os setores à pronta entrega para você. Já começou a maior volta às aulas da região, é o Volta às Aulas Artipel. Corre para as nossas lojas e garanta 100% da lista escolar. E com o melhor preço garantido da região. Aqui você encontra atendimento VIP e estacionamento. Os maiores lançamentos e a qualidade Artipel que você já confia. E você pode pagar no Pix ou em até 10 vezes sem juros. Consulte condições. E em 2 endereços, Rua Assis Figueiredo 674 ou Rio de Janeiro 121. E você pode comprar 24 horas na palma da sua mão no site artipel.com.br. Volta às aulas é na Artipel e eu tô te esperando aqui. Maria vê fumaça na casa do vizinho. Liga pro 193 e é rede! Quando os bombeiros e comunidade jogam em rede, a segurança ganha. Acesse o site e faça parte dessa rede. Se você tem conhecimento ou suspeita de um crime, Disque 181. Você fica no anonimato, mas o criminoso não. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. O Antônio mais a Cida são um casal que vive sempre pertinho, até na hora de fazer consulta. Ainda mais que agora é pertinho. A Fatinha é filha dos dois. Ela fez o pré-natal e tá pertinho de ter neném. Uai, Geraldo, gêmeos! Ai, meu coração. Ainda bem que o SAMU tá sempre pertinho. Com as ações do governo de Minas, a saúde tá mais pertinho. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Vou lá para GR Vivari, uma clínica médica de estética integrativa com cuidado que vai muito além da aparência. Na GR Vivari você conta com profissionais altamente qualificados como o Dr. André Ribeiro, ortopedista, especialista em medicina esportiva, e o Dr. Douglas Peçanha, referência em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade. Além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionistas experientes e uma equipe de estética facial e corporal preparada para te acompanhar em cada etapa. E o diferencial, protocolos exclusivos e inclusivos que conectam todas essas especialidades de forma personalizada. Na GR Vivari você cuida da saúde, da beleza e do bem-estar de forma completa e integrativa. GR Vivari conosco aqui também no Jornal da Manhã. Bom, dando continuidade, o Renan, trazendo até um pouquinho para o nosso âmbito municipal, né? Eu queria saber quais são suas opiniões no sentido de alterações também no sistema
para os municípios. Tem gente que defende voto distrital, tem gente que defende uma alteração drástica para um prefeito ficar só 4 anos ou um mandato de 6. Como é que você vê isso tudo, Renan? Esse é o assunto que eu acho mais legal. De longe. Porque eu acho que o problema do Brasil está nos municípios. O sistema político brasileiro é feito para que prefeitos se elejam, tratem as pessoas como bicho, porque a cidade para eles é um curral. E aí esses prefeitos servem, na verdade, a deputados. Por isso que existe uma coisa no Brasil que é a emenda. A emenda é um dinheiro que vem através de um deputado e ele manda para o prefeito dele operar. Nessa operação, quase sempre, ainda mais agora com o orçamento secreto, tem a corrupção, tem o empreiteiro amigo que separa um dinheirinho, esse dinheirinho vira caixador de campanha, tanto para o prefeito quanto para o deputado, e eles ficam girando essa máquina de dinheiro. Essa máquina de dinheiro provou que a maior parte dos municípios pequenos no Brasil são impossíveis de administrar, que eles são apenas um sorvedor de dinheiro público, ou seja, o dinheiro entra, mas não serve para nada, e que sustenta uma classe política muito corrupta. Isso varia de estado para estado. O norte de Minas é basicamente isso. A galera que, enfim, o sul de Minas é um país e o norte de Minas é outro, né? O sul de Minas é muito mais parecido com o São Paulo, na parte econômica, o norte de Minas é parecido com a Bahia. O norte de Minas, os prefeitos são muito corruptos, as cidades têm um desenvolvimento humano baixíssimo e não funcionam. Então, o voto distrital, nesse sistema, ele só pioraria a situação, porque você teria apenas um curral local e o deputado eleito por esse distrito ia só comprar os votos, como acontece. O que a gente precisa fazer para salvar as cidades? O Brasil tem mais de 5 mil cidades, a gente tem que mudar esse número para 3 mil no máximo. Ou seja, a gente vai ter que fundir os municípios. Aí você vai sumir um monte de prefeito, um monte de vereador. Vai diminuir muito a classe política local. Fundiu esses municípios, eles têm que trabalhar com indicadores. Então, se o município tem um nível de vida muito baixo, vamos supor, um nível de vida lá de uma cidade do interior do Alagoas, não adianta eu acreditar que aquela classe política que já é corrupta e que não tem nem formação, os prefeitos, vereadores, eles em geral são semi-alfabetizados. Eu preciso botar um interventor. Porque se as pessoas vivem numa condição de vida muito ruim, é como se fosse uma pessoa muito doente, é um corpo doente. Eu preciso botar um médico bom. O médico bom não pode ser uma pessoa analfabeta, que são esses prefeitos. Então nós vamos precisar fundir municípios e colocar um interventor federal que vai trabalhar apenas para melhorar os indicadores. Se tem 10% de esgoto, ele tem que entregar 30% de esgoto. Se no ranking do Saeb ele está lá embaixo, ele vai ter que subir 30%, vamos supor. Ou seja, ele tem que subir uma série de indicadores que a gente determina, seja com o IBGE ou com outros institutos que o governo dispõe, e existem, são bons, tem técnicos bons, e avalia, pronto, o município melhorou. Agora dá para ter classe política aqui. O que não dá para ter é classe política e não ter cidade de verdade. As pessoas são escravas daquele sistema. No Nordeste, mais de 75% das cidades são assim. Em Pernambuco, que é um dos lugares mais diversificados, 70% das cidades, a atividade econômica principal é governo. Então elas não são uma cidade, a cidade é insustentável. Então nós vamos precisar alterar isso tudo. E a gente tem um plano gigantesco sobre como resolver isso. Mudar o sistema de incentivo, fundir município, colocar interventores, trabalhar só com indicador. Por exemplo, um político que elege e se reelege comprando o voto da população, que a gente sabe muito bem que a população vende o voto. A população não é boazinha. A gente fala, este povo guerreiro que é explorado pela casa... Mentira. E é por isso que eu vou perder voto falando isso. Mas mentira. O povo vende o voto. Aqui em Poços, com certeza, tem gente que vende o voto. Na cidade dos meus pais, Vinhedo, no interior de São Paulo, uma cidade com índice de desenvolvimento humano... Excelente. Nível italiano. Com renda alta. As pessoas, é nível da Europa. E as pessoas vendem o voto. Então, assim, vendeu o voto, meu amigo, você vai ser preso por 10 anos. Comprou voto, meu amigo, você é um político, preso por 20 anos, sem saidinha, sem... Vai ter que ser assim. Se não alterar isso, a democracia não vale a pena no Brasil. As pessoas falam tanto de democracia, mas elas vendem o voto delas. Tem uma pergunta aqui, escala 6x1. Eu acho horrível esse projeto e essas discussões que a gente está tendo agora, que num país em que as pessoas estão precisando trabalhar, você está aumentando ainda mais as amarras. Eu não acho bom para uma pessoa viver num regime em que a pessoa precise trabalhar tantas, vamos dizer, uma escala horária tão grande. Agora, esta pessoa, se você retirar dela essa possibilidade, não apenas você vai penalizar o pequeno comerciante, que é quem hoje faz as contratações, o dono da loja, ou o dono da padaria, o dono do bar, o dono do café, o dono do restaurante. Ou seja, você vai penalizar esse pequeno comerciante, como você vai tirar o emprego e dinheiro das pessoas. Porque simplesmente o que esses caras vão fazer eles vão contratar de maneira informal seus funcionários. Pejotização. Eles vão pejotizar todo mundo e pronto, e vai seguir. Ou aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, eu estava sendo explorado no 6x1. Agora elas vão perder o emprego delas, elas vão fazer Uber. E sabe o que acontece quando você faz Uber, você é um entregador, você trabalha 7 dias por semana. Então é uma mentira. Isso é só populismo que o PT está fazendo. Eu não vou comprar esse papo. Inclusive o líder nas pesquisas aqui em Minas Gerais, que é o Cleitinho, ele tá falando, não, eu vou fazer isso porque o Cleitinho só joga pra torcida. Qual a tua leitura do Cleitinho? Pra mim o Cleitinho é um câncer.
O Cleitinho é um tumor da política brasileira. O Cleitinho, ele é um cara que não tem uma opinião que seja verdadeira dele. O Cleitinho, ele faz pesquisa o tempo todo. O que é popular? Eu apoio. Então ele vai apoiar, sei lá, penas duras pra bandido, escala 6x1. Aí se o Lula falar, dá um vale gás, então dá um vale gás. Ah, não, agora dá um vale de energia elétrica, então dá um vale de energia elétrica. O Cleitinho não tem opinião sobre nada. O Cleitinho, ele é, vamos dizer, o tecnopopulista. Que é assim, ele usa as redes sociais, usa a tecnologia das redes sociais para saber como medir o que é popular, portanto populista, e joga no ar. É um projeto individualista. Total. Tanto que assim, o Cleitinho, se virar o governador de Minas, se preparem pra calamidade, pra catástrofe que vem aí. Ele é um incapaz, o Cleitinho é um cara semi-alfabetizado e que faria um governo apenas baseado na própria popularidade dele. As contas públicas iam pro vinagre. Você ia ter uma série de demandas do funcionalismo que iam ficar jogando pressão sobre ele, e como ele não sabe falar não, que ele só quer ser popular, ele vai falar sim, aí não tem como ajustar a conta, aí você vai ver, sei lá, ele gravando uma live, fazendo uma oração pra ajudarem ele, e só nesse populismo, e no fim do dia o governo será uma calamidade. Me assusta, quando você quebra as pesquisas aqui em Minas Gerais, você vê gente instruída falando que vota no Cleitinho. Me assusta. Aí você fala, nossa... Me assusta também. Assim, que país é esse, cara? Que país é esse que, assim... A pessoa tá pegando um... Não é só que ele é um incapaz. Ele poderia ser um incapaz. Tudo bem. Agora, ele é um incapaz mal intencionado. Porque se você não sabe... Assim, se você não sabe dizer não pra população, porque a população nem sempre tá certa... Porque governar exige dizer não, né? Exato. Então, você é um vagabundo. Essa é a verdade. Avalidem um político apenas quando ele diga coisas que você vai discordar dele e ele não altera a posição. O político que está disposto a perder voto e seguidor na rede social pelo que ele acredita, ele é o político honesto. O político que você está sempre concordando com ele, você tem que desconfiar. Porque algo de errado está ali. Né? Então o Cleitinho nunca ele discorda da maioria. Ele está sempre concordando com a maioria. Você me desculpa, isso é uma coisa de um sujeito sem caráter. Minha referência, eu já dei uma até entrevista lá em Belo Horizonte, o Cleitinho é o luva de pedreiro da política. Ele é um influencer ridículo, popularesco, alçado a uma posição que ele não pode ter. Tua leitura de Romeu Zema e Partido Novo, Renan? Começando pelo Romeu Zema, ele fez um governo razoável aqui em Minas. Na parte fiscal, ele endereçou um problema que já vinha, vamos dizer, de mais de década rolando aqui no estado. Andou com algumas coisas na parte de segurança pública, mas parou por aí. Do ponto de vista administrativo, ele não foi um grande reformista. Padeceu de alguns problemas de influência de aliados políticos dele. Vou dar o nome aos bois aqui, o Salim Matar, lá da Localiza. A gente sabe as coisas que foram feitas ali. Mas não foi um governador ruim. É um adversário político meu no primeiro turno ali das eleições de 2026. Estará com o Flávio Bolsonaro. Provavelmente o Zema vai fechar como vice do Flávio Bolsonaro. Pelo menos é o que ele está tentando agora. Mas assim, não vou falar que ele fez uma gestão ruim. Assim como eu não falo nem que o Caiado nem que o Ratinho fizeram gestões ruins. Não vou ficar jogando pedra neles. Muito melhor do que a média dos governadores do Brasil. Agora, Minas Gerais continua andando de lado. Segurança pública, Minas Gerais está vendo o avanço do PCC forte. Inclusive guerra de facções na capital, né? Nitidamente. A região metropolitana de Belo Horizonte está muito perigosa. E aí ele quer ter um discurso, não, eu sou bravo, vou ver o Bukele lá. Tá, você comanda a polícia de Minas. Uhum. Faça algo, né? E não faz, é muito esse discurso. E o que me dá raiva nele, aí já entrando no Romeu Zema e no Partido Novo, eles são um projeto que é um puxadinho do bolsonarismo. Então quando os Bolsonaro erram, eles não falam nada. Quando os Bolsonaro cometem um crime, eles não falam nada. Porque eles, em vez de criarem uma marca própria e criarem, vamos dizer, um espírito próprio para o eleitor, eles se resolveram adotar o caminho fácil de apenas siga os Bolsonaro. Então o Partido Novo é para o PL o que o PCdoB é para o PT. Partido satélite. É o partido satélite. Eles são, assim, lembra do Schumacher e o Rubinho Barrichello? O Bolsonaro é o Schumacher e o Rubinho Barrichello é o Zema, o Partido Novo. Eles são o Robin do Batman. Eu acho isso vergonhoso. Então, entrem logo pro PL. Qual a diferença de um político do PL para um político do Novo? Nenhuma. Entra pro PL logo. Tem uma outra pergunta aqui. Pessoal em situação de rua, você tem alguma ideia, alguma proposta nesse sentido? Muito. Aliás, ontem eu fui jantar com o pessoal, comecei a ver assim, um cracudo, louco, andando no meio da rua aqui de Poços. Aí eu falei, porque a cidade tá mais bonita. A última vez que eu tinha vindo aqui, a cidade não tava tão bonita. Houve uma privatização de alguns espaços turísticos. Nitidamente o atendimento melhorou. Isso salta aos olhos de todo mundo. Eu, como um Poços caldense, assim, de coração, eu fiquei feliz com o que eu vi. Agora, morador de rua aumentou aqui. Eu percebi. Ou pelo menos nas partes centrais eu vi bastante. Por que esse é um tema que me incomoda? Porque existem uma série de problemas no Brasil que a gente é leniente com uma coisa chamada urbanidade. Urbanidade é nosso convívio de sociedade. O Brasil é um país em que você
tem o flanelinha que ele não deixa você estacionar o carro. O Brasil é o país que a pessoa vai com a caixa de som no ônibus, achando que você tem que ouvir a música porcaria dele, ou na praia, ou aparece aquele cara que é o flanelinha de praia que guarda as cadeiras, se você não senta na cadeira ele vai dar porrada em você. O Brasil é o país que aceita o morador de rua e acha bonito. Num governo nosso, todos esses assuntos vão ser endereçados. A gente vai resolver tudo, vai ter uma lei federal para matar esse assunto. A gente vai ter que saber conviver em público. E o morador de rua não vai mais privatizar a rua. Vai funcionar assim. Morador de rua, ou você vai para albergue, tá? Ou, não, eu quero ficar na rua, eu gosto de morar aqui. Então vai preso. Ou vai para albergue, ou vai preso. A rua não é sua. O Estado tem que dar a opção do albergue pro cara. E no albergue ele tem que se cuidar e tem que ser recolocado profissionalmente. Porque ele não é uma pessoa que nós temos que ficar cuidando ad eterno. Nós não somos obrigados a cuidar dele ad eterno. Ele tem que ter uma família. A família não cuidou. Então, cara, beleza. Você é um caso especial. Eventualmente a pessoa está viciada em drogas. Ela tem que ter um tratamento. Dito isso, ela não vai morar na rua. Nós pagamos impostos muito caros, todos nós, tá? Para poder andar nas ruas. As nossas ruas são sujas e ainda são tomadas por moradores de rua. Não dá. Nos Estados Unidos você tem até leis antigas sobre vadiagem. A gente tem que tratar disso sem muito... o que você está falando. Não tem nada de desumano. Desumano é eu andar na rua e não conseguir. Desumano é uma criança andar na rua e ter um sujeito pelado, gritando. Desumano é ter um usuário de crack na frente da casa de uma pessoa e o comércio fechando. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente não pode aceitar. E aí, assim, é o tipo de coisa óbvia e simples que todo mundo quer ter grandes discussões. Não, uma discussão sociológica. Não tem discussão sociológica. É albergue ou lei. Redução da maioridade penal. Sou totalmente favorável. Pra quanto? Pra pelo menos 14 anos. Porque o recrutamento já acontece ali. O menino jovem, pobre, que em geral tira as notas baixas na escola e não tem a presença do pai, ele é justamente o maior alvo do crime organizado e ele comete aqueles pequenos crimes, especialmente o roubo de celular, que é o crime que mais preocupa o brasileiro. Nos grandes centros urbanos, o roubo de celular é em grande parte tocado por menor de idade. E aí ele vai pra delegacia e solto. Nitidamente temos um modelo de negócio. Aborto, a favor ou contra? Eu quero manter a legislação atual. A legislação atual, ela não abre o aborto para todo mundo, como a esquerda quer. Agora, se uma mulher, ela eventualmente está correndo risco de vida, ela tem que ter... Ela vai no hospital e ela tem que ser salva, né? Então isso é uma coisa óbvia. Eu acho que a legislação atual, ela contempla o espírito cristão do brasileiro e a necessidade de proteção à vida da própria mulher. Pena de morte. Defenda a discussão aberta da pena de morte. Discussão aberta. Tá? A gente tem que, inclusive, para levar a discussão, né, o pessoal chama de janela de Overton, sobre penas muito mais pesadas, temos que discutir a pena de morte. E há uma questão, tá? Hoje, a gente tem as lideranças das principais facções, tanto o Marcinho VP, quanto o Marcola e outros, presos em presídios federais, e eles continuam dando ordem de lá. Todo ano morrem dezenas de milhares de brasileiros vítimas de homicídio, tocados por ordens que saem da cadeia por esses caras. Realmente nós temos que manter esses caras vivos? Alguém acha que bacana, é muito cristão manter o Marcola vivo? Dezenas de milhares de pessoas estão morrendo por causa de um suposto espírito cristão que não é cristão. Isso não é cristão. Que mantém um cara como o Marcola administrando a organização criminosa PCC da cadeia. Eu acho que alguns casos muito específicos para líderes de facção, a gente tem que ter essa discussão sim. O resto é prisão perpétua, penas duríssimas para bandido. Uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa, ela não pode mais ver a luz do dia. Isso para mim é uma coisa que tá dada. Ô Renan, você enquanto presidente do Missão, como é que tá essa expansão do partido, falando aqui do sul de Minas, né? Poços de Caldas e demais cidades também? Nós temos em Pouso Alegre um vereador sensacional, que é o Israel Russo. Muito bom, por sinal. Muito Deu bom. um baile naquele pessoal lá, naquele episódio. Sim. Eu sigo ele nas redes sociais, inclusive, ele é muito bom. Ele é muito bom. Já tinha comentado dele aqui, inclusive, no programa. Ele é, assim... Que bom que você falou que sim, eu falo do concurso assim com muito orgulho. Eu fui... É o melhor vereador de Pouso Alegre. Sim. Disparado. E ele é um dos melhores vereadores do MBL. E tecnicamente falando, um dos melhores vereadores do Brasil. Eu tô falando sério, assim, ele é filósofo, ele escreve, ele publica livro, ele é tradutor. Ele tem uma mente brilhante, trabalha muito, combate a corrupção, não fica no populismo barato e dá nó tático. Ele fez ali, foi um nó que ele deu nos vereadores da base. Então o Russo é uma inspiração para muita gente aqui na região. Nós vamos expandir para cá e é natural porque claramente o eleitorado daqui ele tem uma compreensão política acima da média, mesmo comparado com outras regiões de Minas Gerais ou do interior de São Paulo. A título de curiosidade, Poços é uma cidade que é logisticamente difícil. Quando chove é difícil você pegar, né, sair tem muitos morros aqui em volta para vir para cá. Nós fizemos um evento, a gente esperava que desse 70 pessoas, deu mais de 250 pessoas e eu nem divulguei dito, fiz um story. Lotou um bar, o Help Hour, peço até desculpas pros donos ali, porque a gente tem um problemão pra eles de capacidade, de gente e tal.
E muita gente querendo montar o partido aqui e na região falou, não, vamos para Andradas, vamos tudo. A gente vai montar aqui. E aqui, como tem capital humano de alta qualidade, aqui no sul de Minas, tem muita coisa boa acontecendo. No sul de Minas, em termos de produtos que são criados aqui, é fundamental. E aí entra uma outra discussão que envolve o sul de Minas. Aqui é uma das fontes de terras raras do Brasil. Quando a gente vê o Lula falando com o Trump de terras raras, eles estão falando de Poços de Caldas em grande medida. E aqui, se está discutindo terras raras, tem que discutir assim, não apenas a extração do recurso natural, como foi feito já com a Alcoa anteriormente. A gente tem que falar assim, nós vamos colocar fábricas de microchip aqui, junto. Se for fazer um acordo com qualquer outra nação, o acordo tem que passar por, vamos extrair a terra rara, vamos colocar as fábricas aqui, vamos fazer royalties para ficar sendo utilizados apenas em investimentos, não apenas em ataca na prefeitura, fazer um fundo soberano para isso e que beneficie a região. Então esse é um tema central para a gente. Na verdade, o sul de Minas, normalmente a região de Poços, ela vai estar no centro do debate político. E a gente vai precisar colocar as coisas dessa maneira. Por isso que é importante ter força política aqui. Você já tem um nome para quem seria seu vice? Ou sua vice? Estou discutindo ainda, assim, a gente está tendo algumas conversas, porque o vice ele tem que ser complementar, não em termos eleitorais, porque eu não acredito que o vice, olha, pegue uma vice-mulher do Nordeste. Eu acho que isso não faz diferença. Esses jogos você não acredita muito? Eu não, acho isso bobeira. Mas seria uma chapa pura. Seria uma chapa pura. A não ser que algum partido... Eu acho assim, se eu subir para terceiro nas pesquisas para presidente, e eu tô tecnicamente empatado com o Caiado, com o Zema e com o Ratinho, na verdade não, sim. Quando eu subir para terceiro, haverá partidos que vão querer se juntar, nomear o vice. Só que eles não vão nomear o vice qualquer. O vice tem que atender, na verdade, o que nós vamos precisar fazer se nós ganharmos. Então, se o nosso foco é fazer uma guerra contra o crime organizado, talvez uma pessoa com experiência em derrotar crime organizado ou participação em guerra, um general ou uma pessoa ligada ao meio da polícia militar. Se é na questão econômica, eu posso trazer uma pessoa mais velha para fazer as reformas necessárias e já botar de vice. Essa é a discussão. Qual será o perfil da pessoa que vai me ajudar na gestão? E precisa ser um perfil complementar. Então as discussões estão indo nessa linha. Aqui em Minas vai ter chapa de deputado estadual, federal, vai ter também senador, governador. Sim, é chapa completa. Governador já tem nome? A gente está discutindo agora com o Ben Mendes. Tá. Ele veio aqui em Minas, ele tá, olha, eu tô querendo sair, quero me juntar, se juntou, se filiou ao Partido Missão. Inclusive ele esteve conosco aqui em Poços de Caldas no evento, se lançou como pré-candidato a governador aqui na chapa. Cara muito legal, tá além do nosso ideário, que é o Livro Amarelo. E chapa de vereador, ele já tá ajudando na chapa de deputado estadual e chapa federal, e tá indo muito bem. Assim, a gente vai ter provavelmente a chapa completa com senador, deputado federal inteira e deputado estadual. Inclusive teremos candidatos aqui de Poços. Já teve pessoas interessadas, inclusive no evento, que já conheciam a gente, já tinha conversa com eles. Eu falei, pô, legal. Muito bem. Bom, Renan, obrigado, viu, cara? A gente já está estourando nosso tempo aqui. Agradecer mais uma vez sua disponibilidade aqui conosco. Portas abertas sempre aqui da Jovem Pan também, para a gente poder debater e trazer seus ideais aí, viu? Uma honra, de novo, excelente conversa, tá aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan em todo o Brasil é sempre muito, muito legal conosco. E quando é Jovem Pan, que eu já gosto, e quando é Poços de Caldas, que eu já gosto, aí é o combo perfeito. É o combo perfeito. Muito audiência bem. Altíssima hoje. Altíssima. Tem até o João aqui, ele quer fazer uma pergunta, ainda acho que dá tempo, ele tá digitando, aqui. Só vou fazer duas perguntas. O João, ele lá de Joinville, tá ligado aqui no programa, e pergunta quando é que você vai pra lá? Até maio eu vou lá, no sul, vou em Santa Catarina com certeza, vou rodar Santa Catarina inteira. E uma pergunta aqui muito interessante, você falou do Livro Amarelo. Como é que a pessoa ela consegue ler, consegue ter acesso? O pessoal está perguntando aqui também. Hoje, os livros de estudos do Livro Amarelo, são 6 fascículos, está no site livroamarelo.com. A pessoa hoje compra, e toda vez que você compra o Livro Amarelo, você está financiando não só a pesquisa do livro, mas também o partido. O pessoal fala, é caro. Calma. Quer comprar os estudos? Compra agora. Nós teremos o livro, a gente vai lançar agora o livro que será o projeto de governo do partido. Ele será lançado até julho. E aí ele terá versões mais baratas e versões mais caras. Você vai poder escolher a versão que você quer. E tá lá, livroamarelo.com. Agora a gente tem um canal do Partido Missão, que a gente tem os debates que a gente participou, em que a gente discute tema a tema os tópicos do Livro Amarelo, que é o nosso ideário, Então, quiser participar, tá bem fácil. E muita gente aqui também perguntando para se filiar em Poços de Caldas, acredito que seja pelo próprio Missão Nacional já consiga se filiar, né? É só filiar pelo site do partido, super fácil. Só procurar no Google, Partido Missão, Filiação, a pessoa vai achar o site. Milhares de pessoas estão se filiando diariamente, tá um número assim bem impressionante. E aí depois, quando tiver com o diretório pronto aqui, a pessoa vai poder fazer política com o Partido Missão.
E preparem-se, assim, haverá. Eu acho que será um dos primeiros diretórios em Minas. Volto a falar, eu tenho meu viés Poços Caldense, então haverá, vamos dizer, uma energia muito grande em fazer as coisas aqui. Inclusive, eu vou fazer uma promessa aqui. A primeira grande convenção partidária eleitoral em 2026 nossa, muito provavelmente, a não ser que meus pares me deem porrada, acontecerá aqui em Poços. Aí você volta aqui no Jornal da Manhã de novo. Tá combinado. Já tá marcado. É isso. Ó, no Instagram, @RenanSantosMBL. Renan, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado. É isso. Confirmando a hora, são 8h31. Repita. 8h31. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Jornal da Manhã fica por aqui. Lembrando que no Instagram teremos os destaques, os cortes dessa entrevista aqui da Jovem Pan. A maior audiência da história do Jornal da Manhã, hein? Verdade, hein? Batemos quase 300 pessoas simultâneas aqui no nosso YouTube, fora as demais redes. Fora a TV Plan, ao vivo, Jovem Pan. Jovem Pan, foi muito bom. Então, sigam conosco, inscrevam-se em nosso canal. A gente recebe aqui sempre políticos do Brasil todo também, pra gente poder debater juntos aqui na Jovem Pan Poços de Caldas. Grande abraço e até amanhã. Tchau. Até amanhã, tchau.